Ezequiel capítulo 16, ao versículo 49, nós lemos assim: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Muitos anos atrás, havia um dizer, um slogan, em relação ao trânsito. Talvez alguns lembrem: não faça de seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Alguém lembra desse slogan? Levanta a mão quem lembra. Ninguém lembra. Então deve ter sido lá em 1800. O irmão lembra também de 1800 e tá. Okay. Só dois aqui, ninguém mais lembra. A irmã também lembra lá atrás. Tá, mais algum idoso aqui está lembrado? Não? Pois é, não faça do seu carro uma arma. A vítima pode ser você. O tema da mensagem de hoje vai ser pegando carona nesse slogan: não faça da sua bênção uma arma. Não faça da sua bênção uma arma. Se você olhar no dicionário a palavra arma, você vai ter uma série de definições. Mas uma que me veio à mente foi essa: instrumento, recurso ou meio de ataque ou de defesa. Em outras palavras, uma arma é algo que pode defender, algo que pode proteger, mas uma arma também tem um outro lado, um lado mais sinistro. Uma arma, ela pode destruir, uma arma, ela pode ferir. Isso não faz de uma arma necessariamente algo mal ou errado, mas ela tem sim essa capacidade. E o mesmo é verdade das nossas bênçãos. As nossas bênçãos podem ser transformadas em armas. Uma arma que pode destruir, que pode ferir, que pode ser em detrimento para nós. Então nós não devemos fazer da nossa bênção uma arma. E eu quero ver isso esta noite e como isso pode, infelizmente, se tornar verdade em nossas vidas. Uma bênção não deve ser uma arma. Então olhe comigo no versículo 49 e vamos ver essa história aqui direitinho. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma e tua irmã. Então, aqui eu quero fazer e responder a pergunta: qual foi a iniquidade? Qual foi a iniquidade de Sodoma? Lendo o versículo, ele explica: soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. A primeira, soberba, é muito fácil de entender, quer dizer orgulho, um orgulho excessivo, uma altivez, uma arrogância. E era isso uma das iniquidades. Para você ter orgulho e ser arrogante, precisa haver algo que vai suscitar esse orgulho e essa arrogância. Alguém que é humilde é alguém que sabe que não tem muito do que se orgulhar, não tem muito a oferecer, não tem muito do se gabar. É alguém que não pensa muito de si, é alguém que é meio murchinho, está ali. Diferente da altivez, da soberba, que é alguém que acha que é o cara. Ele é o presente de Deus para o mundo, sou eu. Então a pessoa acha muito de si mesmo. E talvez tenha motivo para isso. O que pode suscitar soberba e orgulho em alguém? Ironicamente, a bênção. Deus pode nos abençoar, mas nós podemos tornar aquela bênção em uma arma, deixando que aquela bênção, aquela coisa que Deus nos beneficiou, nos tornar exaltados e orgulhosos. Na realidade, uma bênção, se a gente olhar a bênção do modo correto, uma bênção deve nos humilhar, não humilhar no sentido negativo, mas nos manter humildes e não orgulhosos. Mas muitas vezes o contrário acontece. A soberba, ela vem devido a uma bênção.
devido a um benefício que Deus nos deu, algo que Deus fez para nós, e nós tomamos aquilo, em vez daquilo nos humilhar e a gente dar a glória a Deus, a gente deixa aquilo nos inflar. E nós então ficamos orgulhosos, nós achamos que merecemos, nós achamos que conquistamos, nós achamos que foi o nosso talento, nossa habilidade, ou pior ainda, foi sorte, é que deu sorte. Então, uma das iniquidades de Sodoma era justamente a soberba. A segunda, fartura de pão. Fartura de pão. Isso se refere não apenas ao fato que tem muito pão, não é isso. Pão aqui quer dizer alimento em geral, e naquela época uma fartura de pão denotava prosperidade. Prosperidade. Então, aqui está falando de uma forma geral que as pessoas podem ter, como tinha Sodoma, prosperidade, bonança. Mais uma bênção, uma melhoria material, uma melhoria financeira talvez. Você não tem necessidades imediatas, urgentes. Vou dar um exemplo aqui. Alguém aqui está se preocupando do que vai almoçar amanhã? Ou se vai ter um almoço amanhã? Alguém está preocupado aqui se vai poder colocar o café da manhã das crianças na mesa amanhã? Alguém está preocupado, o que eu vou usar amanhã? Porque eu só tenho essa roupa e está suja e não tenho outra roupa para usar e rasgou aqui e eu só tenho essa. Alguém que está preocupado onde é que vai dormir hoje à noite? Se vai ter uma briga ou não? Eu imagino, eu creio que eu saiba, ninguém está em tal situação. Pois é, isso pode ser, sabe o quê? Pode ser uma fartura de pão. Você não tem uma necessidade imediata. Você não tem algo que está lhe tirando o juízo. E isso pode levantar orgulho, especialmente se você não tem preocupação imediata e nem tão imediata assim. Você está trabalhando, você tem um dinheiro, você tem uma casa, tem um teto sobre a sua cabeça, tem um lugar para dormir, você tem um dinheirinho no banco, talvez não é muito, mas tem um dinheirinho no banco, ainda não foi confiscado, mas quem sabe um dia pode ser. Mas enfim, você não tem nada de urgente, você tem uma certa fartura. Isso também pode ser uma fonte de orgulho. A terceira iniquidade mencionada no versículo 49, é a abundância de ociedade. O que seria isso? É tempo livre demais, mãos ociosas. Ócio é a oficina do diabo. Mãos ociosas geralmente também implicam mentes ociosas, e vice-versa. Então nós temos que nos ocupar com algo justo, correto, proveitoso, que vai ajudar, vai adicionar. Ociedade também pode ser você não fazer nada útil. Você pode estar muito ocupado, mas você não está ocupado naquilo que é certo. Mas enfim, estas coisas, de modo geral, poderiam ser construídas como coisas boas, coisas benéficas. É muito bom você ter do que se orgulhar. Muito bom você ter aquilo que poderia suscitar orgulho de alguma forma. Quer dizer que tem algo de bom na sua vida. Tem algo positivo na sua vida. Tem algo que você poderia até, no bom sentido, se gabar. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um emprego seguro, ou seja, são coisas que não é necessariamente erradas. Mas podem ser coisas que podem trazer orgulho. Fartura, mesma coisa. Fartura, é bom ter fartura, é bom ter uma certa prosperidade, um certo avanço. É bom ter tempo livre. Ter um tempo, talvez para lazer, talvez para descansar um pouco. Então essas coisas, de modo geral, podem ser consideradas bênçãos. E de fato são bênçãos. Eu espero que todos nós tenhamos algo do que podemos nos orgulhar. Da nossa família, do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso conhecimento, das nossas habilidades. É bom e é bênção. Mas também elas podem se tornar uma arma. Por isso que o tema hoje é: não faça da sua bênção uma arma. Se nós não fizermos a nossa bênção uma arma, essas coisas são de fato uma bênção. Eu quero ter fartura na minha vida. Eu quero ter do que me orgulhar. Eu quero ter tempo livre para poder aproveitar certos aspectos da vida. Essas coisas eu quero. Mas no momento que eu deixo essas coisas passarem a ser uma bênção e eu permito que elas se transformem numa arma, então aquela arma vai me ferir, vai me prejudicar, vai me afetar.
Então nós queremos bênçãos, mas temos que ter cuidado para não deixar que as bênçãos se tornem armas. Então, voltando aqui a Sodoma, veja a condição que encontramos Sodoma em Gênesis 18 e o versículo 44. Lembrando que ela tinha essas bênçãos. Deus a chamou de iniquidade. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Então Deus está categorizando a fartura de pão, a ociosidade, a abundância de ociosidade e a soberba como iniquidade. Mas lembrando, elas não são necessariamente, obrigatoriamente, exclusivamente iniquidade. Elas podem se tornar iniquidade, como de fato se tornou, e é isso que nós estamos vendo hoje. Mas olha a condição de Sodoma, apesar de ter fartura de pão, ociosidade e orgulho. Diz assim o versículo 24 de Gênesis 18. Isso aqui é aquela conversa que Abraão estava tendo com Deus sobre se ia ou se não ia poupar Sodoma. Deus veio para ele, inclusive vimos isso na quarta-feira, se não me engano, passada, que Deus foi ao encontro de Abraão, e Abraão foi ao encontro de Deus, e Deus então estava dizendo que ia destruir Sodoma. Então fala assim, versículo 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Isso aqui é Abraão tentando barganhar com Deus. Ele fala, não, se tiverem 50 justos, Deus fala, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Aí depois você leia a lição de casa, depois você leia os versículos seguintes, Abraão começa com 50, aí ele fala... Abraão falou, rapaz, eu não sei se na cidade vai ter 50. Uma cidade inteira. Eu não sei se tem 50. Aí ele fala, e se tiver 45? Se tiver 45, eu não vou destruir. E 40? E 30? E 20? Acabou em 10. Ele foi até 10. Falou, Deus, se tiverem 10 pessoas justas, você poupa a cidade? Deus falou, se tiver 10 pessoas justas, eu poupo a cidade. Aí eu pergunto, qual foi o fim de Sodoma? Foi destruído. Por quê? Naquela cidade não foram encontrados 10. 10. Deus mandou tirar os justos, que eram Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Só tinha 4. Você veja o estado em que se encontrava Sodoma. 4 pessoas, e francamente, as 4 não eram exatamente muito justas. Eram justas devido à justiça de Deus, mas elas não eram justas. Como você sabe disso? Bom, Ló teve que ser literalmente arrastado. Arrastado. O anjo pegou na mão dele e arrastou ele. A esposa de Ló, o anjo falou, não olhe para trás. O que ela fez? Olhou para trás. Como toda mulher, é melhor você falar, olhe para trás, não vou olhar não. Não, o anjo não usou de psicologia reversa, mas enfim, aí virou uma coluna de sal. As 2 filhas, sabemos que tiveram filhos pelo pai. Então, a família de Ló não era exatamente um exemplo de justiça, mas foram resgatados. Mas só eles. Gente, se esses 4 eram o melhor do melhor em Sodoma, imagine o resto. Imagine o resto. Você tem uma ideia? Quando os anjos chegaram lá para falar com Ló, Ló teve que puxar-se para dentro de casa, vieram os homens da cidade e falaram, tragam-eles para fora, nós queremos cometer perversidade com eles. Esse era o calibre, esse era o grau de maldade, perversidade, iniquidade que existia em Sodoma. Isso eles tendo o que possivelmente poderia ser bênção. Vocês têm do que se orgulhar. Era uma grande cidade, era uma cidade próspera, havia fartura de tempo, era uma cidade rica, conhecida. Tinha do que se orgulhar. Mas aquilo foi transformado em uma arma. E a gente vê pelo estado de Sodoma. Tá? Então, acabou como? Versículo 24 de Gênesis 19. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Então essas aparentes bênçãos que nós vimos aqui
Deus a chama de iniquidade em Ezequiel 16, porque o que poderia ser uma bênção se tornou uma arma. O que poderia ser uma bênção se tornou uma maldição. Em última instância, a cidade acabou sendo destruída. Então tenhamos muito cuidado para que nós não façamos como Sodoma e nós transformamos as nossas bênçãos em armas. Algo que poderia nos ajudar, enriquecer a nossa vida. Eu não estou falando enriquecer em dinheiro não, estou falando enriquecer a nossa vida, dando propósito, profundidade. Algo que podia ser uma grande bênção e benefício para nós, aquilo vai nos destruir, se nós permitirmos que a nossa bênção se transforme numa arma. Agora olhe comigo para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, nós vimos qual foi a iniquidade de Sodoma, e essa iniquidade foi aquilo que acabou a derrubando, porque poderia ter sido uma bênção, mas não foi. Mas para evitar que a nossa bênção se transforme numa arma, nós devemos usar aquilo que Deus nos deu. Se Deus nos abençoou, vamos usar a bênção para o glorificar. Deus te abençoou, amém, glória a Deus. Então use aquilo para a glória dele, use aquilo para o que ele, para o propósito que ele tem para as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pastor, o que quer dizer fazer tudo para a glória de Deus? Deixa eu explicar. Fazer tudo para a glória de Deus quer dizer fazer tudo para a glória de Deus. Não é difícil entender. O que é tudo? Tudo é tudo. O que é o oposto de tudo? O oposto de tudo é nada. Então ele não falou não fazer nada, ele não falou não fazer a metade, algumas coisas. Tudo que você e eu façamos, tudo deve ser para a glória de Deus. E se eu tenho na minha vida um propósito, que tudo que eu fazer, eu vou fazer para a glória de Deus, isso vai me proteger, isso vai impedir que a minha bênção se transforme numa arma. Isso vai impedir, se eu tiver tempo de sobra, se eu tiver algo do que eu me orgulhar, aquilo não vai se tornar uma pedra de tropeço, porque tudo que eu fizer, aqui está dizendo, quer bebais, quer comais, fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Se eu tenho isso na minha mente, se esse é meu propósito, nenhuma bênção jamais vai se transformar numa arma contra mim. Não foi o que aconteceu em Sodoma. Eles não tinham essa vontade, eles não tinham esse propósito de fazer tudo para a glória de Deus. Tanto que ela chegou no fundo do poço, no ralo, na fossa que Sodoma chegou, que causou a sua destruição total e completamente. Então, se Deus te deu saúde, amém. Deus te deu trabalho, dinheiro, família, habilidades, amém. Tudo aquilo que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu, como no meu caso, uma beleza assim estupefante, um corpo de musculatura invejável, tá? O Júnior não está com nada. Então entenda, seja lá o que Deus lhe deu, use para a glória dele. Você vai proteger a sua bênção, a sua habilidade de se tornar uma arma contra você. Existem muitos, eu vou usar aqui um termo bem frouxo, muitos cantores, artistas evangélicos que começam cantando em igrejas, que para mim já está equivocado pelo estilo e a forma com que louvam a Deus, mas enfim, começam muito bem, digamos, ou começam menos mal. O que acontece? Sobe para a cabeça. Você ouve relatos que eles dizem, bom, para eu ir louvar na sua igreja, eu exijo um cachê de X. Quem já ouviu falar nisso? Pois é, não sou só eu. Eu exijo ficar no hotel 5 estrelas e tem que ter... Aí começa, eu ouvi relatos, eu não posso dizer que é verdade, mas eu ouvi relatos. Exigem champanhe, cerveja de tal marca e certas coisas. Peraí, eu exijo um limusine com o chofer para me levar de A para B. O que é isso? Subiu para a cabeça, soberba.
Eu vou dar outro exemplo para você. Quem aqui já ouviu falar, um cantor não muito conhecido, Elvis Presley. Alguém já ouviu falar em Elvis Presley? Elvis Presley, para começar, era salvo. Não parece, mas ele era salvo. Ele começou a cantar na igreja. A avó dele levava ele para uma igreja, assim como a nossa, uma igreja bíblica, pregava o evangelho, usava a Bíblia correta, uma igreja boa. Ele foi salvo como um jovem. Ele cantava na igreja, cantava, louvava a Deus. Até que um dia que fez o quê? Soberba, subiu para a cabeça. Ele deixou de fazer tudo para a glória de Deus. Morreu de forma triste. Morreu de uma forma vergonhosa. Para o mundo foi um sucesso. Ficou rico, famoso. Mas a que preço perante Deus? Eu conheço o pastor, já morreu faz tempo. Ele relata que anos atrás, muito tempo atrás, o Elvis estava vivo ainda, como vocês vão ver pela história, que ele entrou no elevador, estava ficando no hotel, entrou no elevador, e lá estava no elevador o Elvis Presley. Então entrou no elevador e desceram juntos, e ele perguntou: Elvis, você tentou testemunhar, evangelizar o Elvis. Elvis, se você morresse hoje, você iria para o céu? E ele falou: olha, eu sei que vou para o céu. Ele contou a história. Quando era pequeno, ele ia para a igreja, a avó levava ele foi salvo, aceitou Jesus, deu um testemunho estelar. Aí esse pastor perguntou: o que foi que houve, Elvis? Você hoje está se metido nessa vida e... o que foi que houve? Aí o Elvis respondeu o seguinte, ele falou: eu cansei de fazer tudo para Deus. Ele basicamente disse: eu não vou mais, ou no passado eu decidi que eu não ia mais fazer tudo para a glória de Deus. Ficou rico, famoso? Ficou rico, famoso. Mas não teve uma vida perto de Deus. Todos relatam que ele tinha uma vida vazia. Ele costumava alugar um cinema inteiro, encher com amigos. Ele sempre tinha como se fosse um vazio na vida dele. Eventualmente isso levou a usar drogas, levou a uma série de coisas, promiscuidade. Por quê? Porque ele deixou de fazer tudo para a glória de Deus, o que tornou a sua bênção, uma habilidade que Deus deu para ele, em quê? Em uma arma que o destruiu. O destruiu. Para o mundo foi um sucesso, rico, famoso, mas o destruiu. O destruiu. Então não faça qualquer coisa a não ser para a glória de Deus. Tudo isso, saúde, trabalho, dinheiro, família, é tudo ferramenta para um fim, mas não são o fim em si. Não são o fim. São uma ferramenta para um fim. Eu vou dar um exemplo. Meu último trabalho, emprego secular que eu tive, e muitos já sabem disso, é um emprego humanamente falando muito bom, boa remuneração, boas condições, uma série de vantagens. E eu vou ser bem franco com você, era muito tentador ficar por lá. Estava tranquilo, estava... E muitas pessoas na minha igreja, na época, eu era membro da igreja, não era pastor da igreja, mas eu era um irmão na igreja, diziam: você tá louco, cara. A sua situação, sua posição é invejável. Você vai largar tudo e vai se embora, se aventurar. Eu falei: não é me aventurar, vou fazer a vontade de Deus. Notem, isso eram as pessoas na igreja, tá? Pra você ter uma ideia. Era muito tentador. Eu falei: vou ficar por aqui, eu estou numa igreja boa, estou servindo lá, eu ensino no culto infantil, eu tenho ministério, a igreja alugava, não, tinha uma van, ficava comigo, eu pegava, levava pessoas para ir para baixo, para o culto, para evangelizar, uma coisa ou outra. Eu preenchia na ausência do pastor, ou seja, eu fazia um bocado de coisa na igreja. Fazia uma coisa: eu vou ficar por aqui. Não estou fazendo nada de errado, minha família está aqui, não só a minha família, minha esposa e filhos, mas irmãos, meu pai, enfim. Eu estou na boa, vou ficar por aqui. Não estou fazendo nada de errado. Mas eu sabia que era a vontade de Deus. Aquele emprego, aquela foi um milagre de Deus, aquela foi uma bênção de Deus. Eu não procurei aquele emprego veio para mim. Veio para mim, eu não sabia, eles me contactaram.
e disseram, olha, tenho esse emprego assim, 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 está interessado? Eu falei, não, o salário é tal e é pertinho na sua casa. Aí eu, fale mais, pertinho na minha casa, salário bom, eu gostei, fale mais. Bom, você tem que vir 3 sextas-feiras do processo de seleção. Eu falei, então esquece, eu não tenho como faltar 3 sextas-feiras que eu estou trabalhando, como fazer isso? Aí, tudo bem. Aí voltaram alguns dias depois. Foi o seguinte, nós conseguimos fazer tudo num dia só. Dá para você? Eu falei, um dia eu consigo. Aí eu fui, tive entrevista, me conheceram, conheci eles, fiz uma apresentação que eles pediram lá. E claro, quem me conhece se apaixona por mim, me contrataram na hora, tá? Me deram um bônus de assinatura de contrato, enfim, foi uma maravilha e ficou todo mundo feliz. Mas era uma bênção, eu não estava atrás daquilo. Gente, era 10 minutos da minha casa. Eu almoçava em casa. No meu outro emprego, eu viajava 1h30. Da minha casa até o escritório era 1h30, agora era 10 minutos que eu ia de carro. Pense, que maravilha. Mas o que acontece com tudo isso? Aquela bênção poderia ser transformada em uma arma. Como? Se eu falasse, eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou ficar aqui. Afinal, foi Deus que me deu esse emprego mesmo. Só que chegou a hora de eu sair daquele emprego e me mudar para os Estados Unidos. E começar a preparação para o que Deus tinha para mim. Eu teria que deixar a igreja, o trabalho, minha família. Eu não queria deixar minha igreja, meu trabalho, minha família. Estava todo mundo confortável. Mas se eu tivesse ficado, aquilo teria se transformado numa arma contra mim. Aquilo deixaria de ser uma bênção. Eu não tenho dúvida alguma que se eu tivesse ficado, Deus teria tirado eu dali. E de fato, eu fiquei sabendo que alguns anos depois, fechou. Fechou. Inclusive hoje eu fui lá outro dia e lá hoje são apartamentos residenciais. Não faça da sua bênção uma arma, porque a vítima pode ser você, vai ser você, se você deixar a sua bênção ser transformada numa arma. É muito bom ficar se banhando no sol da bênção e esquecer o que Deus quer de nós e para nós. Vamos voltar para Ezequiel 16:49. Só reforçar, não faça da sua bênção uma arma. Versículo 49, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas. Agora, a última parte do versículo. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Você vê como aqui no final, Deus deixa bem claro que essa iniquidade era uma coisa boa. Note que fala mas. O que quer dizer mas? Mas vai trazer um contraste, uma comparação. Tá? Mas, apesar da soberba, ou seja, você tinha do que se orgulhar, vocês eram uma grande e poderosa cidade, apesar da fartura de pão, apesar da abundância de ociosidade, ou seja, vocês não estavam tudo trabalhando manhã, tarde e noite, apesar de todas essas possíveis bênçãos, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, você é abençoado, mas você diz assim, essa bênção é para mim. Eu não vou ajudar ninguém. É pobre, necessitado, problema seu. Devia ter pensado antes de ser pobre e antes de ser necessitado. Eu fui abençoado, essa bênção é minha, boa sorte. Isso é fazer da sua bênção uma arma. Nós não podemos, não devemos querer uma bênção apenas e somente para o nosso uso, para o nosso benefício, para nosso avanço. Tiago 4,3, falando sobre oração respondida. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Deus me abençoe, Deus me dê isso, Deus me faça aquilo. E Deus fala, sabe o problema que eu não respondo muitas orações? Porque você quer isso para você. Você não vai ajudar o pobre, você não vai ajudar o necessitado, você não vai ajudar ninguém. Você quer para gastar nos seus próprios deleites.
Você quer uma bênção para transformá-la numa arma. Então Deus nos faz um grande favor não respondendo essa oração. Deus não vai dar uma bênção se nós vamos transformá-la em uma arma. E quem tem a capacidade de transformar uma bênção em uma arma, somos nós. Então, eu repito, cuidado para não fazer da sua bênção uma arma. Porque a vítima vai ser você, vai ser eu. Se qualquer bênção nos afasta de Deus, então aquela bênção não é de Deus. A nossa posição em relação a Deus é um bom termômetro. Analise o seu termômetro. Eu estou mais próximo de Deus do que eu estava semana passada, o ano passado, 6 meses atrás. Eu estou mais íntimo com Deus. Eu tenho maior conhecimento, entendimento. Eu tenho mais paz. Eu estou sendo usado mais por Deus. Se a resposta é não, analise a sua vida, porque tem alguma coisa que está lhe afastando de Deus. Aquela coisa pode ser uma bênção que foi transformada em arma. Ela foi transformada em algo que vai lhe destruir e não lhe abençoar. É um termômetro. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, identifique e tire. Pode ser uma amizade. Pastor, amizade é bênção de Deus? Uma amizade de verdade é uma das maiores bênçãos que Deus dá. A amizade é algo precioso e maravilhoso. Mas se você tem uma amizade que está lhe afastando de Deus, corte. Não é mais maravilhoso, não é mais nada. Corte. Pode ser o emprego. Se o seu emprego está lhe afastando de Deus, mas pastor, esse emprego, eu ganho meu dinheiro com esse emprego. Qual é mais importante, dinheiro ou Deus? Muito fácil o crente estufar o peito e falar, Deus é a coisa mais importante para mim. A não ser que for dinheiro, né? Se for dinheiro, aí Deus fica em segundo plano. Esporte, pastor, esporte é pecado? Claro que não. Calma aí. Está lhe afastando de Deus? É que o treino, que o jogo é no dia, aí não tem, então não é mais, então virou uma arma. Virou uma arma. Não transforme sua bênção em uma arma. Não faça isso. Porque a vítima sempre será você. Olhe comigo para 2 Timóteo 2. Estamos falando aqui sobre ser afastados de Deus por uma bênção que foi transformada. Que nós permitimos que fosse transformada em uma arma. 2 Timóteo 2, 25. Isso aqui é o apóstolo Paulo instruindo Timóteo sobre o papel e o ofício do servo, o homem de Deus. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele quem? Do diabo, a vontade dele estão presos. Interessante notar aqui, versículo 25, quando fala, instruindo com mansidão os que resistem. No português não sai tão preciso, tá? Mas no grego está no reflexivo. Então, o que está dizendo aqui é assim, instruindo com mansidão os que se resistem. Se você olhar mais para baixo, no versículo 26, fala, tornarem a despertar, desprendendo-se. Está no mesmo reflexivo. É a pessoa que vai se desprender, desprendendo-se. Pois bem, esse resistem é a mesma coisa. É os que se resistem. É que no português não faz muito sentido se resistir, mas o sentido é esse. É a pessoa que está resistindo a si mesmo. Como que alguém resiste a si mesmo? Como que alguém aponta uma arma a si mesmo? É alguém que transformou a sua bênção em quê? Numa arma. Perceba no versículo 26. Tornarem a despertar. Tornarem, quer dizer, voltar. A despertar, quer dizer, acordar. Por quê? Porque estavam acordados.
Eles conheciam a verdade, só que eles foram cochilar, eles se enganaram, se tornaram prisioneiros nos laços do diabo. Quando você e eu transformamos uma bênção numa arma, em efeito o diabo está fazendo assim, ó, passou o laço uma vez. Outra bênção virou arma, outro laço, e ele vai, você vira um carretel. Por quê? Porque as suas bênçãos não estão sendo usadas para o propósito e o desígnio que Deus tinha. Nós estamos deixando-as ser transformadas em armas, e com cada arma é um laço. E o diabo então faz o quê? E que a sua vontade e que a vontade dele estão presas. O diabo anda com a gente como se fosse uma coleira. Coleira essa feita das bênçãos que nós transformamos em armas. Nós estamos dando corda para o diabo, a corda com a qual ele vai nos enlaçar e colocar uma coleira em nós. Pode ser qualquer coisa. Seu trabalho. Quando o seu trabalho é mais importante do que Deus, a bênção virou uma arma. Uma chocante. Quando a sua família se torna mais importante do que Deus, a sua família virou uma arma. Como assim, pastor? Família é uma bênção? Com amizade, família é uma bênção maravilhosa. Mas quando a sua família começa a ser uma pedra de tropeço, a sua família deixou de ser uma bênção e passou a ser uma arma. Quando você começa a dar mais ouvidos ao que a família acha, fala ou faz do que ao que Deus está falando, aquela bênção se transforma numa arma. Vou dar vários exemplos aqui, deixa eu dar um agora. Já houveram casais que saíram de igreja devido ao bebê. Bebê, aquela coisa linda, fofa, coisa. Nada contra bebê. Eu mesmo tive duas, aliás, inclusive. Aí começa, não, mas essa creche não está à altura do meu bebê. Essa creche não é limpa o bastante. Os obreiros não têm certificado do MEC para tomar conta do... Está seguindo? Então eu vou sair da igreja porque eu não posso arriscar. Você pode rir, mas acontece, gente. Pensa que não é? Acontece. Não, vamos esperar o Júnior completar 6 meses. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Quantos anos tem o Júnior? O Júnior está com 10 anos. E não voltaram mais? Por quê? Pois é. Chama-se bebelatria. Bebelatria. É a idolatria do bebê. E assim vai. Muito cuidado. Uma bênção se transformou numa arma. Quando fazemos de uma bênção uma arma, nós nos prendemos aos laços do diabo e ficamos à vontade dele. E entramos num estado de dormência espiritual, ou seja, nós não percebemos o que está acontecendo. Aí quando vem alguém e aponta, a pessoa fica chocada. Eu? E está chocada, por quê? Porque está dormindo. Tornarem a despertar. Por que tornar a despertar? Porque não estão despertados, estão o quê? Estão dormindo. Sem perceber o que está acontecendo. Todo mundo percebe, mas eles não. E quando alguém fala, eles ficam ofendidos. E tchau Deus, tchau igreja. Tudo começou com o quê? Transformando uma bênção em uma arma. Não faça isso. Nós ficamos incapazes de ver claramente o que está acontecendo. Deus quer nos dar bênçãos para nos edificar, nos equipar, nos habilitar. Mas se a bênção se torna uma arma, muitas pessoas, não alguém que está aqui, lembre que a igreja vai, daqui a alguns meses, completar 20 anos, vai nesses 20 anos, pessoas que sentaram aqui conosco
pessoas que passaram anos aqui, pessoas que pediram uma bênção aqui, uma bênção ali, seja o que for, quando receberam a bênção, pouco tempo depois, o que foi aquilo? A bênção foi transformada numa arma. Eu estou pensando agora no exemplo, não vou falar quem é, eu acho que ninguém conhece essa pessoa aqui. Orou por uma cirurgia que tinha que fazer, senão... Depois de muitos meses conseguiu. Depois que fez a cirurgia, nunca mais vemos a cara dessa pessoa. Outro exemplo, estou pensando aqui agora, emprego, precisa de emprego, que emprego, Deus, o emprego, a gente orou, emprego, conseguiu emprego. Pronto, não viu mais a cara da pessoa. Aquela cirurgia foi uma bênção? Foi. Aquele emprego foi uma bênção? Foi. E por que não ficou sendo uma bênção? Porque foi transformada numa arma. E essas pessoas hoje, eu nem sei que fim tiveram. Eu já contei esse exemplo aqui anos atrás, vou contar de novo. O colega nosso, o irmão dele é Clarence Moore. Ele é missionário na Coreia do Sul. E na Coreia do Sul tinha um irmão na igreja dele, um irmão fiel. Ganhava almas, fiel na igreja, dizimava, fazia oferta. E ele tinha uma pequena indústria, produzia peças eletrônicas. E se dava muito bem, era bem de vida. Então dizimava direitinho e fazia oferta, contribuía. Uma bênção. Até que um dia ele veio o pastor e disse: pastor, estou com um problema. Qual o problema, irmão? É que a minha empresa fechou um grande contrato com uma grande empresa e agora nosso faturamento vai... E o meu lucro vai... Aí o pastor falou: qual o problema? Esse problema? Qual o problema? Não, o problema é o seguinte, pastor, agora o meu dízimo vai ser $100 mil. Aí o pastor, é claro, eu ainda não vi o problema, eu só vejo bênção. Falou: não, mas pastor, eu não posso vir aqui, botar um cheque de $100 mil, é muito dinheiro. Eu falei: não é muito dinheiro, mas... você está fazendo muito dinheiro. Ele falou: não, pastor, eu dizia, sei lá, vamos supor, eu dizimava $1.000, agora eu vou dizimar $10 mil, não, $100 mil, sei lá. Ele falou: e qual o problema? Sabe o que aconteceu? Esse irmão saiu da igreja. Ele não conseguia colocar na cabeça dele que o dízimo dele aumentou e ele dá todo esse dinheiro para a igreja. Ele não foi expulso, o pastor não falou nada, ele simplesmente sabia o que tinha que fazer. Só que em vez de pegar aquela bênção e falar: louvado seja Deus, Deus, muito obrigado por essa bênção, tome aqui os $100 mil e tome mais 100 mil, muito obrigado, pronto. Não, ele falou: 100 mil, não posso, não vou. A bênção se transformou numa arma. Gente, aquilo não ia fazer falta para ele. Deus concedeu a ele uma bênção enorme, um grande contrato lucrativo, uma grande bênção financeira, e aquilo foi transformado numa arma que o prejudicou. Eu não sei, o pastor, o irmão Moore, não me falou mais nada do que aconteceu com ele, mas ele falou: pronto, se afastou da igreja. Provavelmente se afastou de Deus, porque ele não queria contribuir com tanto dinheiro assim, afinal de contas era tanto dinheiro. O fato que ele ia estar fazendo muito mais tanto dinheiro não vem ao caso, mas é uma arma. Outra bênção é você ter acesso à educação. Privilégio, uma bênção. Mas tem gente que estuda tanto que fica burro. Estuda, e às vezes nem estuda tanto, só chega perto. Eu vou contar um exemplo que eu contei recentemente. Esse jovem que eu estou falando nunca foi membro da nossa igreja, mas veio aqui várias vezes. Alguns de vocês sabem, eu não lembro o nome dele, mas vão saber de quem estou falando. Esse jovem nasceu numa cristã, frequentou uma igreja, era um jovem exemplar, morava com a mãe, uma bênção de jovem cristão. Passou no Enem para o FAO, Ciências da Computação. 2 semanas passaram-se, e ele anunciou para todo mundo, na rede social, para quem conheceu ou não: esqueçam que um dia eu fui crente. 2 semanas na UFAL, o cara foi de ser um crentaço para ser: esqueçam que eu jamais um dia fui crente. Sabe o que é isso? Uma grande bênção se transformou numa arma. E eu poderia citar outros e tantos outros casos em relação à educação. Gente, cuidado com faculdade. Cuidado com faculdade.
especialmente se for federal. Mas enfim, bastante disso. É uma bênção poder trabalhar, ter saúde, ter habilidades, para se tomar conta da sua família, para ajudar o pobre necessitado, para ajudar no ministério da obra, para alcançar almas aqui e no mundo inteiro. Mas sempre mantém em bênção tudo aquilo que Deus nos dá. Não é só para mim. Aquele irmão lá na Coreia do Sul, ganhei um contrato milionário. Hoje eu quero para mim. O que foi que Deus falou aqui de Sodoma e Gomorra? Nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Pois é. É para mim. Deus me deu uma habilidade. É só para mim. Deus me deu algum dom espiritual ou não, mas eu tenho um dom, uma habilidade. É só para mim. Se você quiser usar da minha habilidade, pague. Se quiser que eu ajude, então é assim a coisa? Que bom que Deus não é assim com a gente, né? Quer respirar meu ar? Pague. Quer viver a vida que eu te dei? Pague. Então não faça da sua arma, não faça da sua bênção uma arma. Qualquer coisa que Deus nos dá, use isso para a glória dele. E para resumir, mantenha isso em mente. O diabo vai tentar transformar, o diabo trabalha para transformar toda a bênção que eu e você temos, ele tenta transformar numa arma. Por quê? Porque ele sabe que é o caminho de você perder a bênção. Ele vai lhe tentar, vai lhe atiçar, vai lhe provocar, vai lhe instar a toda a bênção de Deus. Ele vai querer conduzir e levar você para tornar aquela bênção numa arma. Então não quero saber se seu emprego é bom ou não é bom, porque foi Deus que deu. Se aproximou ou lhe afastou de Deus? Se afastou, virou uma arma. Virou uma arma. Estão no relacionamento qualquer, está lhe afastando de Deus, aproximando. Está afastando, virou uma arma. Acabou. Simples. Virou uma arma. E você provavelmente não vai dar conta, porque você está precisando despertar. Você está sendo guiado, levado, você foi enrolado pelo diabo. Você tem que despertar e se desprender dos laços. Muitas vezes nós não vamos dar conta que estamos sendo prejudicados por uma bênção que virou uma arma. Não faça da sua bênção uma arma, porque a vítima sempre é você. Sempre. Para encerrar, Eclesiastes 8:11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Note o que não está dizendo. Porquanto não se executa o juízo sobre a má obra, não é isso que está dizendo. Tem a palavrinha logo. Porque o juízo será executado sobre a má obra. Vai ser executado. O que eu li e o que está dizendo é: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. O juízo vai vir. Ele só não vai vir logo. E é por causa desse intervalo entre a má obra e o juízo, ou seja, a vara. Por causa desse intervalo entre a má obra e o juízo, que não é logo, nós caímos num senso de falsa segurança. Funciona assim: pastor, eu estou fazendo uma má obra aí, sabe? Mas perceba, eu estou vivo, minha casa não caiu, meu papagaio não fugiu, os meus dentes não caíram, eu não peguei uma doença ruim, o mundo não acabou, o céu não caiu na minha cabeça. Está tudo bem, pastor. Não está tudo bem, porque o juízo contra toda má obra vem, só não vem logo.
Aí como não vem logo, a gente pensa, escapei ileso. Escapou ileso nada. Está bem ali na frente se aguardando. O juízo vem sobre a má obra, só não vem logo. Então nós transformamos nossa bênção numa arma. Isso é uma obra, isso é uma má obra, porque Deus não quer que você faça da sua bênção uma arma. Isso é uma má obra. E vai vir o juízo, só não vai vir logo. E nesse intervalo nós reforçamos o nosso estupor, nós reforçamos o nosso senso de falsa segurança, o que só aprofunda o buraco em que nós estamos nos metendo. Achando que está tudo bem. Se não tivesse tudo bem, pastor, o ônibus teria me atropelado, eu teria perdido meu emprego, eu teria pegado lepra, eu teria sido perseguido por um cachorro louco no meio da rua. Não aconteceu nada disso, então Deus está dizendo assim para mim. Vá nessa. Vá pensando assim. O juízo não se executa logo. Logo. Mas vai ser executado. A lapada vem. Só não vem logo, mas vem. Então não faça a sua bênção uma arma.